Paz do Senhor. Glória a Deus pela tua vida que venceu o frio e está aqui em comunhão, adorando e exaltando aquele que é digno de toda honra e de toda glória e todo louvor. Amém? Abra sua Bíblia comigo em Mateus 26. Mateus 26, 36. Obrigado, Jesus, por esta noite. Obrigado, Jesus, porque o Senhor está aqui. Obrigado, Jesus, porque nós te amamos, assim como diz a canção, que até daqui a 1 milhão de anos, o nosso coração continue queimando de amor pelo Senhor. Que nesta noite possamos sair daqui com frio, mas incendiados por dentro pela Tua presença, pelo Teu amor e pela Tua glória em nossas vidas. Mateus 26, versículo 36 diz assim: Em seguida, foi Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmani, e disse a seus discípulos: Assentai-vos aqui, enquanto eu vou ali orar. E levando consigo, repete comigo, levando consigo a Pedro e 2 dos seus filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Fala assim, angustiar-se. Então lhe disse: A minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. A alma de quem que estava triste até a morte? Adiantando-se um pouco, prostrou sobre o seu rosto, orando e dizendo: Meu Pai, se possível, passe de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, e sim como tu queres. E voltando para os seus discípulos, achou dormindo, e disse a Pedro: Então nem por 1 hora pudestes vigiar comigo? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Tornando-se a retirar-se, orou de novo, dizendo: Meu Pai, se não é possível passar de mim este cálice, sem que eu o beba, faça-se a tua vontade. E voltando, achou-se outra vez dormindo, porque os seus olhos estavam pesados. Deixando-os novamente, foi orar pela 3ª vez, repetindo as mesmas palavras. Então, voltou para os seus discípulos e lhe disse: Ainda dormes e repousais? Eis que é chegada a hora, e o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos de pecadores. Levantai-vos, vamos, eis que o traidor se aproxima. Fecha os teus olhos. Senhor Jesus, mais uma vez eu te peço, és bem-vindo nesta casa, és bem-vindo em nossos corações. Nós já tomamos um passo de fé de saindo da nossa casa, estando aqui juntos em comunhão, em adoração, dizendo para nós mesmos que o Senhor é o Deus, nosso único e suficiente Salvador. Que nesta noite nós possamos aprender um pouco mais contigo, que nessa noite nós possamos ser transformados, moldados, impulsionados pelo Teu Espírito, pela Tua palavra que sonda, que vai nos lugares mais profundos dentro de nós, que vai nos lugares escuros onde ninguém pode ver, ninguém pode olhar de fora para dentro, mas o Senhor conhece, o Senhor habita em nós, e o Teu Espírito Santo é capaz de traduzir com gemidos inexprimíveis aquilo que nem mesmo, muitas vezes, conseguimos traduzir. Então eu te peço, Jesus,
É uma noite difícil de ministrar quando temos uma irmã que está num leito. Mas nós cremos no teu poder. Assim como nós profetizamos, assim como nós lemos no início. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus. Que a tua vontade, o teu poder e a tua palavra se cumpra. Nós aqui dizemos que seja feita a tua vontade sobre nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Texto de Mateus 26, ele começa a narrar para a gente aqui o final do ministério de Jesus, onde Jesus ali começa a ter a ceia com seus discípulos. Logo em seguida, ele vai para o monte Getsemane e ali ele tem esse momento do qual ele narra que Jesus, assim como eu e você, um homem, passou por momentos desafiadores, passou por momentos de angústia, passou por momentos que a alma aperta. E essa semana a gente foi assistir The Chosen, que inclusive, em nome de Jesus, iremos juntos como igreja, amém? Se você ainda não assistiu, eu te convido, eu te desafio, sai do Instagram, sai do Facebook, sai de qualquer outras mídias sociais. Assista The Chosen. Deus usou esse homem, esse diretor, para fazer algo tão incrível e ali dar para nós uma perspectiva daquilo que como Jesus viveu. E uma dessas verdades que eu fiquei meditando no meu coração, quando a gente assistiu na pré-estreia, foi o momento que Jesus se encontrou com Judas. A Bíblia ela não relata os detalhes, porém, ele consegue trazer algumas coisas de cultura da época. E ali, quando eu vi Judas, na série, olhando para Jesus, eu imagino, e naquele momento, antes de tudo, antes da traição, quando ele olha para Jesus e fala, eu quero te seguir. E aquela série mexeu comigo, quando Jesus se encontra com ele, porque é olhos de amor, é olhos de aceitação. Jesus olha para Judas na série e diz, você quer mesmo me seguir? E eu acredito que Judas, assim como eu e você, quando nos encontramos com Jesus pela primeira vez, naquela empolgação, naquele amor, naquele desafio de olhar e falar, uau, quem é esse? Que quando fala alguma coisa dentro do meu ser, aquieta. Quem é esse que quando fala palavras tão difíceis, às vezes, de expressar, de traduzir, como amar o teu inimigo, como dar a outra face, como amar e perdoar aqueles que nos odeiam. Quem é esse? E Judas ali, eu imagino que como, inclusive, está na terceira temporada, com aqueles olhos de amor e fala, Jesus, eu quero. E na série, Jesus, ele diz uma frase muito verdadeira, ele fala, eu não exijo muito, mas eu exijo aquilo que os outros mestres exigem, que você olhe para mim e me siga como modelo. Hoje em dia, numa vida que a gente está de redes sociais, de influencer, tudo que a gente precisa na vida de um modelo, nós vamos buscar na internet. Eu preciso de uma mãe, então eu quero saber quem foi mãe recente para poder me dar dicas de como passar. Eu preciso emagrecer, então eu vou ver na internet um influencer, alguém que eu possa seguir para fazer aquilo que ele fez, para chegar no resultado que ele chegou. Quando a gente quer ficar bombadão, a Graciane Barbosa, eu fazia ginástica olímpica. E quando eu tinha 13, 14 anos, as minhas pernas, eu era bem... A ginástica olímpica aqui do Brasil exige muita força. E eu tinha muito músculo. E, na minha época, isso não era bonito. Então, eu odiava. Hoje, se a Graciane Barbosa existisse naquela época, eu ia ser... podia abrir o Instagram e ia ter milhões de seguidores. Porque quando eu andava, tinha músculo nas pernas. Eu falava, meu Deus, eu tinha vergonha, não colocava
calça. Ou só colocava a calça e aquelas grandes tênis da Mary Jane, bem largas, assim, para ninguém ver. Mas porque naquela época a gente não conseguia muito se comparar. Hoje, com as mídias sociais, nós temos exemplo para todas as coisas. Se você quer seguir Jesus, mas quer continuar na tua vida pecaminosa e fazendo tudo o que você tem exemplo aí fora. Mas nada se compara ao que está aqui dentro da palavra, pura e simples. É ela que nos guia, é ela que nos orienta, e Jesus deixou os seus ensinamentos e a sua vida registrada aqui para que nós pudéssemos olhar para ela e ser influenciado por ela. Que em nome de Jesus a gente devolva os nossos olhos e o nosso coração para aquele que realmente pode transformar. E um dos princípios do cristianismo é crer que Jesus veio e se fez carne e habitou entre nós. Por que isso, pastora? Porque se eu não creio que Jesus veio e se fez carne, foi humano entre nós, ele não seria um exemplo, um modelo que eu pudesse olhar e me inspirar. Porque ele seria um avatar daquele com superpoderes, de falar, ele não era igual eu. 1 João 4:2, por gentileza, Kaique. Jesus está dizendo para nós que ele é exemplo de todas as coisas. E se ele não fosse, se ele não se fez carne, seria apenas mais uma ideia, como isso pode contribuir para uma mudança real na minha vida, da qual eu de fato consigo olhar para ele e segui-lo. 1 João 4:2 mostra esse fundamento. Nisto, vocês podem reconhecer o Espírito de Deus. Deste modo, todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne, procede de Deus. Mas todo espírito que não confessa que Jesus não procede de Deus, esse é o espírito do anticristo, acerca do qual vocês já ouviram, que está vindo e agora já está no mundo. Eu vou ler na minha versão. Nisto conheceis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa que Jesus veio em carne não é de Deus. Mas este espírito é o espírito do anticristo, do qual já ouviste que há de vir, e eis que já agora está no mundo. Muitas vezes, não sei quem aqui já teve a oportunidade de ver alguém endemoniado, mas você quer saber se se o espírito saiu ou não da pessoa? Basta perguntar para ela. A Bíblia está dizendo para mim. Confessa que Jesus Cristo vem em carne. Se ele não confessar, o diabo ainda está lá. Porque a Bíblia está dizendo isso. Que aquele que confessa que Jesus veio em carne, ele é o testemunho real, ele deixou todo o teu glamour, toda a tua glória no mundo, nos céus, e veio para a terra e se fez carne, como eu e você. Esse é o Espírito de Deus. Pastora, mas eu não estou entendendo nada. Mais uma vez, Jesus serve de referência plena para mim, para você. Ele serve daquele que ele olha e diz, eu venci o mundo, tem de bom ânimo. Ele não está dizendo, eu venci o mundo porque eu tinha superpoderes, eu não venci o mundo porque eu tinha, enfim. Ele está dizendo, eu era humano, tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Quando Deus criou o homem, Adão e Eva, ele olhou para aquilo na condição humana deles e criou para ter relacionamento, para ter comunhão. E aí vem o diabo, e aí eu já preguei sobre isso, inclusive aquele caderno ali, tem pregações minhas desde 2017, e eu fui abrir ela ontem.
E foi a primeira vez que eu, lendo lá em Gênesis, eu descobri a palavra medo. O medo é aquele que paralisa. O medo é aquilo que a gente olha para dentro de nós e descobrimos que não damos conta da vida sozinho. Nos damos conta que não damos conta da vida sozinho. E quando esse texto me mostra o meu Jesus, que é o meu maior, é a minha referência. Cristão significa pequenos cristos. Olha como é profundo isso. Quanta gente hoje, quando eu me converti, esses dias eu falei com uma adolescente, quando eu me converti, muitos momentos que eu estava em dúvida na minha vida, em dilema, eu olhava para dentro de mim e falava o que Jesus faria em meu lugar. Inclusive tem um livro maravilhoso que é exatamente isso, o que Jesus faria em meu lugar. E todas as vezes que eu estava num dilema, que seja uma roupa, que seja se eu posso ou não posso ir neste lugar, se eu posso ou não posso fazer isso, eu podia fazer essa pergunta e Jesus milagrosamente vinha com o Espírito Santo dele e confirmava no meu coração o que Jesus faria em meu lugar. E hoje, quantas pessoas que se diz cristãos, que se diz são seguidores, e se fizesse essa pergunta, o que Jesus faria em meu lugar, que testemunho que essas pessoas estão entregando? E não as pessoas de fora, tá? Porque você pode estar olhando aqui, realmente, olha aquela fulana de tal, se ela... Não. Na tua vida, que atitude você olha e diz, eu sou cristão, e você olha para dentro de você, está sendo a imagem e semelhança daquele que te chamou? Se Jesus veio como carne e ele venceu o mundo, eu posso olhar para ele e imitar os seus passos, amém? Esse texto me mostra que Jesus era humano e que ele passa pelo que eu passo. Ele passou. Ele me ensina a lidar com um sentimento, e não de um ponto de vista inatingível, mas sim de um ponto de vista humano, que pode me inspirar a vencer também. Angústia. Quem aqui já sentiu angústia? Não é um privilégio só de alguns. Pastora, por que isso? Porque hoje eu até falei, é sobre o que ele está fazendo aqui dentro e que tem que transbordar para fora. Este ano estamos no ano do recomeço. E esses dias eu vi um videozinho de que muitas vezes a gente acha que plenitude na nossa vida, ou que a gente, quando decide viver um novo, que seja de Deus, ou de qualquer outra coisa, nós vamos como se fosse uma linha reta e tem duas bolinhas. E essas duas bolinhas, elas vão descendo, aquela que vai linear, aquela que vai retinho, ela vai numa velocidade. Mas aquela que tem altos e baixos, ela muitas vezes consegue chegar no seu destino antes daquela que vai sem nenhum obstáculo pela frente. Porque a vida é assim. Jesus, ele não nos chamou e nos enganou, seja de Cristo, e a partir disso, venha e todos os teus problemas serão resolvidos. Ao contrário, ele diz, venha comigo, meu fardo é leve, mas toma a tua cruz e siga-me. Os dias são maus, mas eu jamais te deixarei. Jesus, ele está mostrando para mim, para você, que nós vamos passar por dias maus. Nós vamos passar por situações que, se eu posso definir, esse ano eu tive uma crise, talvez, de angústia, se eu posso dizer assim, que foi um pouco mais profunda.
naquele entendimento de que eu não dava conta da vida, e aquele sentimento desesperador de escassez, de pequeno espaço, que você não tem ar para respirar. Quando eu fui lá no dicionário, angústia pode ter como inquietude, sofrimento, tormento. A notícia aumentou-lhe no estado que você vê. Segundo ponto que eu achei interessante. Olha o que angústia está dizendo lá no Google. Só você dar um Google aí. Angústia. Estreiteza. Redução de espaço ou tempo. Redução de espaço. Quem já se sentiu angustiado e a gente às vezes não consegue decifrar o que é essa palavra? Mas de fato é como se o mundo ficasse menor ao seu redor. É como se ele caísse sobre você. É como se você não visse a luz no final do túnel, como muitas vezes a gente olha, vai ter uma luz no final do túnel. E a angústia é esse sentimento que você olha e eu não consigo ver nada, porque está tudo apertado. A Bíblia diz que meu Jesus, mesmo sendo filho de Deus, foi tomado por esse sentimento. A tal ponto que ele disse para os seus discípulos: a minha alma está angustiada até a morte. Salmo 118, 5. O salmista: o Senhor me ouviu e me pôs em um lugar. E me pôs em um lugar. O que está na Bíblia? E me pôs em um lugar largo. Filho, coloca na Almeida. Salmos 4:1. Responde-me quando clamo, ó Deus, que me faz justiça. Dá-me alívio da minha angústia. Tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. Angústia é aquele sentimento de aperto, de sufocar. É quando a notícia ruim chega. É quando os meus olhos perdem a referência de lugar. Eu não sei se você já teve essa experiência como criança ou com uma criança. Quando você está no meio da multidão ou num shopping, e ela está indo e você fala: não, fica perto de mim. Não, mas porque quer correr, porque quer ir, quer achar que dá conta da vida sozinho, não é assim que as crianças fazem? Aí a gente faz o quê? Vou dar um susto. E aí você faz o quê? Se esconde. Vocês nunca fizeram isso? Só eu que sou ruim desse jeito? Ah, tá. E aí você se esconde. E a partir do momento que aquela criança ela olha para o lado e ela perde o ponto de referência dela, qual que é o olhar dela? De desespero, de tipo, e agora? Cadê? O que mudou externamente? Ela está no mesmo ambiente, mas aquela proteção dela, aquele ponto de referência dela, aquele que cuida dela, aquele que ela sabe que é a confiança dela, ela não está mais vendo. Porque ela quis andar sozinha lá na frente. Semana passada foi uma semana muito difícil, onde nós tivemos muitas notícias ruins. E no meio de eu estudando uma palavra, orando, Deus, como eu posso pedir ajuda nos momentos difíceis?
Deus me coloca num momento difícil. Meu carro para no meio da Marginal Pinheiros, às 8 horas da manhã, e não liga mais de jeito nenhum. E esse sentimento de, meu Deus, o que eu faço agora? Vai vir um caminhão, vai passar por cima de mim. O que eu faço? Muitas vezes é tão fácil a gente querer ministrar, ou querer dar aula, ou dizer, quando nos colocamos numa situação. Ontem a gente, inclusive, esteve em uma ministração da Helena Tanuri, e ela falou, nós vivemos a nossa vida estudando Jesus, mas existem alguns momentos que Ele vai te mandar para alguns estágios. Estágio é prática. Estágio é você sair da letra e viver de verdade aquilo que Ele está falando com você. E nesses momentos, muitas vezes, eu e você questionamos e queremos olhar para Deus e colocá-lo no banco do réu e dizer, ei, mas eu não fiz tudo certo, não foi tudo o que você pediu para mim fazer. E Deus dizendo para nós, calma, existe processo, aprenda a desfrutar o processo de Deus na sua vida. Aprenda aquilo que Ele está te ensinando. Aprenda. Pare de brigar com Deus, de entrar numa trava com Deus e dizendo, está tudo desmoronando. Mas tenha um coração sensível, o que aquele povo no deserto não teve. De ouvir o Deus que tudo supria. Que a nossa murmuração não nos impeça de entrar e viver a terra prometida. Que o nosso coração seja quebrado, despedaçado de todo orgulho, quando achamos que conseguimos dar conta da vida sozinho, quando achamos que nós, por mérito nosso, por mérito das nossas mãos, dos nossos dons e talentos, é que eu sou o que eu sou, o que eu faço, o que eu faço. Nós somos o que somos pela graça de Deus, pelo amor dEle, pelo cuidado dEle. Então que sejamos de verdade, que nos momentos em que formos colocados no estágio, na vida real, nós possamos ser aprovados. Nós possamos olhar para Jesus e falar, Jesus, rasga o meu coração e me ensina, me liberta de mim mesma, para que eu possa crescer e desfrutar daquilo que o Senhor disse que veio me trazer, que é vida e não é só vida, mas é vida em abundância. Quando estamos nesse estágio, normalmente ele acontece por 2 motivos. Quando eu estou numa situação que está me remetendo a algo que eu já vivi no passado, e aquilo doeu. Gato escaldado tem medo de água fria. Quando eu olho para uma situação da qual eu já vivi, e aquilo já me feriu, eu sei como é essa dor, mas eu não quero voltar para lá, não. Eu tinha na minha casa, lá quando eu morava num barraquinho, uma geladeira vermelha. Quem já teve aqui uma geladeira vermelha? Azul? Era azul? Não sei se era azul ou era vermelha, mas tinha vermelha também na época? Tinha, né? Daquelas que, se você tivesse descalço e você fosse colocar a mão nela, ela fazia o quê? Choque. E eu lembro que uma vez a minha mãe falou para mim, vai pegar alguma coisa na geladeira. E eu tinha acabado de levar um choque. E ela foi e falou, põe o chinelo e vai pegar. Mas tu vai, depois de acabar de levar um choque? Mas, menina, nunca. Mãe, não, porque... Vai pegar o que eu mandei? Não. E é um choque que não faz nada, dá só uma coisinha boa, assim, sabe? Para dar vida na vida. Mas a gente não quer passar por isso de novo. O trauma dói, machuca. E toda vez que eu estou sentindo que eu posso chegar perto de alguma situação difícil na minha vida, eu recuo. Porque o medo me paralisa. A angústia vem e fala, não,
E se eu levar choque de novo? E aí o mais, assim, que raiva, é que quando a pessoa vai lá e fala, deixa eu ver se está dando choque, aí ela vai, põe a mão e nada acontece. Mas você não quer pagar para ver. Nós não queremos pagar para ver. A segunda situação é quando nós estamos diante de algo novo, do qual a gente nunca viveu. É diferente. Eu não tenho controle. E agora, o que eu faço? Quando eu recebi a notícia do Ben e do Zac, que o meu médico estava fazendo uma gambiarra no meu útero para que eles pudessem ficar mais tempo dentro da barriga. É um momento onde o espaço diminui dos seus lados. Onde aquilo que é sólido, que é chão, você nem percebe se você está nele ou não. Porque o desespero, a angústia, o medo tomam conta. Jesus estava nessa segunda opção. Era algo novo que estava para vir. Era algo do qual ele tinha plena consciência do que estava para ser acontecido. Era algo que traz um sentimento de aperto. O carpinteiro, que entendia muito bem de madeira, sabia o que estava pela frente. Aquilo que ia ser assolado, aquilo que ele ia enfrentar, por um pecado que nem era dele, por algo que nem foi ele que cometeu. O carpinteiro, que sabia, e eu imagino que nessa profissão sabe muito bem modelar madeira, dizendo, é por uma dessa que o meu coração será dilacerado. Jesus tem noção da dor que vem pela frente. E ele me traz algumas verdades aqui nesse texto que eu posso me apegar, que eu posso aprender com ela. A primeira está lá em versículo 37. Versículo 36, e dizia assim, em seguida, foi Jesus com eles a um lugar. E disse aos seus discípulos, assentai-vos aqui comigo, enquanto eu vou ali orar. E levando consigo Pedro e 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e angustiar-se. A primeira verdade que esse texto me traz, e que muitas vezes eu cometi ao contrário, é que a angústia não é vencida na solidão. A angústia não é vencida na solidão. Quando esse sentimento nos envolve, a primeira coisa que a gente deseja, a nossa necessidade é de esconder. É de correr para algum lugar, num canto, escuro, onde ninguém nos vê, abaixar a nossa posição. Não é assim? Muitas vezes, quando nós estamos passando por um momento desafiador, o diabo vem com as suas palavras na nossa mente, trazendo as nossas vulnerabilidades, trazendo as nossas fraquezas, e nos tornando, dentro de nós mesmos, muitas vezes indigno. Mas a palavra de Deus diz que o amor dele se aperfeiçoa nas nossas... O amor dele se aperfeiçoa nas nossas... O amor dele se aperfeiçoa nas nossas... O amor de Deus se aperfeiçoa nas nossas fraquezas.
A angústia não é vencida sozinha. Jesus, ele não foi para o meio de uma multidão. Ele tinha 12 discípulos, ele estava na mesa com 12 discípulos, ele tinha acabado de ter uma ceia, ele não foi para uma multidão ou para o Facebook dizer todos os problemas que ele estava passando, trazer ali todas as lamentações dele, mas ele chamou 3 dos seus mais íntimos e disse assim: vem aqui comigo e fique aqui do meu lado. Vem aqui comigo e fique aqui do meu lado. Jesus me ensina que não se vence angústia na solidão. Jesus me ensina que eu preciso de amigos. Muitas vezes não é para falar nada, mas é para ficar no meu lado, orando e vigiando. Amigos que não tinham poder de fazer nada neste momento. Tanto é que não foram capazes de ficar acordados, mas estavam do lado de Jesus. Quando ele olhava e quando ele via 3 referências. Não se vence solidão sozinho. Não se vence as suas dificuldades. Eu estou com um problema. O mundo caiu ao meu redor. Eu não sei como proceder. E eu vou para mim mesmo brigar com a minha própria mente. E deixa eu te contar um segredo. Você e sua mente são péssimos dialogadores, porque ela sempre vai ao seu favor. Ela sempre vai dizer o quanto você é vítima, o quanto você está certo, o quanto você tem razão. Tem amigos de Deus, tem amigos que até para você se desviar, você vai ter que fazer várias manobras, porque você vai ter amigos de Deus. Seja um amigo de Deus. Aquele que leva a maca até Jesus quando você não pode. Quem carregou a tua maca para te levar até Jesus? Quem carregou a tua maca? Seja um amigo que carrega a maca até Jesus. O que nós vemos é uma geração com maior índice a maior geração conectada e a maior geração solitária. A geração que tem milhões de amigos, porque é esse o nome que se dá. Para os milhões de amigos que estão lá te seguindo, mas que às vezes não tem 2, para estar ao seu lado e falar: não fala nada, eu só quero que você fique aqui sendo a minha referência. Para nos amar, quando a nossa utilidade já não for mais suficiente. Como diz o padre Fábio de Mello, aquele que vai te colocar no sol, mas o mais importante, quando você estiver numa cadeira de rodas, é te tirar do sol. Muitas vezes nós somos o amigo que foi carregado na maca, e quando achamos que estamos bons o suficientes, nós não precisamos mais desses. Igreja, seja amigo de Jesus. Seja amigo para que apresente Jesus àqueles que estão lá fora ou aqui dentro, ou nós mesmos, cheios de angústias, cheio de
estreitamento, que não conseguem respirar, mas precisam daqueles que se levantem e dizem, talvez não pela tua força neste momento, pela minha, mas lá na frente, você pode só orar por mim. A vida é feita de montes e de vales. Para um avião subir, precisa de vento contrário. Nós precisamos sair dessa utopia, que é as redes sociais, de postar fotos bonitos e ter lágrimas e sorrisos tristes em casas. Precisamos parar de se comparar com pessoas com feeds incríveis e casamentos, ou aquilo que você está invejando em casa está destruído, é uma mentira. A vida é feita de montes e vales, e está tudo bem você ter o seu dia mal. O nosso Jesus nos mostrou que isso é ser humano. Se frustrar com alguém porque ela mostrou as suas vulnerabilidades, porque ela mostrou que não era perfeita, você está fazendo o que se o nosso próprio Jesus mostrou que ele era humano. Como nós somos quando alguém nos frustra nas redes sociais. Falou que eu não gostei, agiu como eu não queria, deixo de seguir, não me influencia, aí está certo. Deve, se não te influencia mais. Mas em nome de Jesus, na vida real, que nós possamos parar de olhar a trave, o cisco no olho do nosso irmão e olhar a trave que está no nosso. Na vida real, que nós possamos ser aquele que acolhe, ao invés de apontar. Na vida real, que sejamos aquele que exorta em amor e diz, pelo amor de Deus, o que você está fazendo com a tua vida. Na vida real, que sejamos aqueles que oram. Na vida real, que estejamos abertos, não só quando alguém tem algo para nos oferecer. É olho no olho, é abraço, é palavra verdadeira, é amor genuíno. Para de defamar o teu irmão. Como pode da mesma boca sair água salgada e água doce? Glorificamos a Deus que está no céu, mas destruímos a vida daquele que está do nosso lado. Hipocrisia. Sejamos o amor verdadeiro. Sejamos aquilo que Ele nos deixou. Sejamos o primeiro a perdoar. Sejamos o primeiro a deixar o nosso coração aberto. Nesse ano eu passei por situações tão difíceis. E eu lembro de uma pessoa olhando para mim, nos meus olhos, lá em cima, e dizendo para mim, pastora, olha para mim. Não deixe isso te fazer desacreditar de pessoas. E eu olhei para aquilo tão profundo, e aquilo entrou dentro do meu coração, porque pessoas machucam, mas deixa eu te contar um segredo, pessoas curam. Pessoas libertam. Na palavra de Deus diz que é melhor em serem dois do que um. Não é porque se você não vai cair se você for dois, é porque se você cair, vai ter alguém do teu lado para te levantar. E aquilo me deu mais ousadia de me expor. E eu estou num processo, mas eu declaro, eu não vou desistir dele, eu não abro mão mais.
Porque não se trata dos meus acertos, não se trata dos meus erros, se trata da glória dele. Se trata de quem ele é, tudo, tem tudo a ver com ele. A presença daqueles 3 estavam ali, mesmo eles não podendo fazer nada. Se você está passando por um momento difícil, se você que está em casa está passando por um momento difícil, não se isole. Não ache que vai dar conta da vida sozinho. Não ache, primeiro eu vou resolver isso e depois que eu estiver bom de novo, o suficiente, aí sim eu volto lá para ver como que está. Não. Não se isole. Não se isole. Semana passada eu fui em alguns velórios. E uma das pessoas que falou comigo mexeu na palavra, quanto é difícil, a gente não tem palavras para falar. E uma dessas minhas falou assim, não se trata de palavras, se trata de presença. Quando meu pai morreu, eu lembro de cada um que estava ali, perto de mim. Não se trata de palavras, se trata de presença. O nosso pastor tem pregado sobre os 3 princípios da igreja de Atos, e um deles é koinonia, que diz que é uma palavra grega que significa comunhão. Este termo se tornou muito comum entre os cristãos, sendo utilizado no sentido de companheirismo, participação, compartilhamento e contribuição com o próximo e com Deus. Comunhão, igreja. Comunhão. Não ande sozinho. Não ande sozinho, não se isole. Em Salmo 133, 3 diz: ó, quão bom e suave é que os irmãos vivam em união. No final ele diz, porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. É na comunhão, é na koinonia, é na presença. Nós somos um corpo, e como corpo precisamos parar de nos degradar. Como corpo nós não temos o principal ou o menos importante. Bate o teu dedinho na quina do sofá, o último dedinho que você nem lembra para que ele existe. Bate lá para você ver o que ele faz com todo o teu corpo. Nós somos corpo. Ore um pelos outros. Estejamos juntos. A própria célula é exatamente isso. As células são partículas do corpo que, se ajuntando, se formam um corpo. Sejamos corpo. Não se isole, não se vence a angústia com solidão. O segundo ponto que Jesus me ensina: toda vez que eu me angustiar, eu devo me apresentar diante de Deus. Versículo 39 diz: adiantando-se um pouco, prostrou o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se possível, passe de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, e sim como tu queres. Jesus me mostra que não há erro em confessar para Ele as minhas fraquezas, porque o amor dele se aperfeiçoou. Jesus me mostra nesse texto que ainda que os meus olhos estejam perdidos, sem um ponto de referência,
Que a minha fé, que é aquilo que eu não estou vendo, que eu não estou sentindo, mas a convicção do que eu creio, possa olhar para Ele e dizer: Jesus, que não seja feita a minha vontade, mas a Tua. Que não seja feita do jeito que eu quero. Porque eu queria o carro de tal ano para mim falar que sou feliz. Porque eu queria que fosse desta forma, aí sim seria feliz. Porque eu queria que não tivesse dor nem tristeza. E aí você já não queria isso, porque isso é uma promessa de Deus que vai acontecer. Existe um novo céu e uma nova terra, e lá não terá mais dor nem tristeza. Nós precisamos parar de olhar para a nossa vida como se ela fosse tudo. Ela é pequena demais diante daquele que foi transpassado por nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. Querer dessa vida tudo de glamour, tudo aquilo que o mundo deseja dela, pode te fazer tirar os olhos daquele que acalma a tempestade. Pode te fazer como um cachorro, ficar correndo atrás do rabo e perder aquilo que verdadeiramente importa. Que possamos valorizar. Como eu disse semana passada, eu fui em 4 velórios. Que nós possamos abraçar de verdade, que nós possamos olhar nos olhos, que nós possamos fazer a vontade de Deus, até que Ele venha enquanto ainda há tempo. Que nós possamos não precisar a saudade vir para dizer: poderia ter falado, poderia ter parado um pouquinho minha vida corrida e acalmado só para estar perto. Se você está com a angústia no coração, é para Deus que você tem que falar. É Ele que tem cura e transformação para as nossas almas. É Ele que diz em Salmos 91:15, Ele me invocará, eu lhe responderei, estarei com Ele na angústia, dela o retirarei e o glorificarei. Salmos 18:6 diz: na minha angústia eu invoquei o Senhor, sim, clamei ao meu Deus, do teu templo ouviu, Ele a minha voz, o clamor que eu lhe fiz chega aos seus ouvidos. Salmos 46, que vocês leram aqui no começo do culto. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia, pelo que não tememos. Ainda que se mude a terra, e ainda que se transporte os montes para os mares. Aquietai-vos, sabeis que eu sou Deus, aquietai-vos. Aquieta a tua alma, coloca os teus olhos na onde devem estar, para de se preocupar com o que você tem que se vestir, com o que você tem que comer, se Ele cuida dos passarinhos, o que Ele não faria com nós? Isto é promessa. Quando nós não conhecemos a promessa, quando nós não sabemos, nós não reconhecemos a voz. Conhecemos todos os influencers da geração, mas não conhecemos as promessas que está sobre a minha e a tua vida. Não decoramos, não meditamos, não paramos e falamos: Jesus, me ensina o que o Senhor quer dizer com isso. Aí os nossos olhos se perdem. Aí o estado de pequenez vem. E quantas vezes, quando você consegue sair daquele lugar, você olha e fala: uau, era realmente dentro de mim. Quantas pessoas, igreja, com tudo, mansões, carros, tudo aquilo que muitas vezes nós almejaríamos, eu, quando me converti, eu tinha um sonho, e eu creio que eu vou levar meus filhos nesse lugar.
sei como trava aqui, amor. É a foto de capa do meu tablet. Essas crianças, que muitas vezes têm um punhado de farinha para comer. Essas crianças que não têm o que calçar nos pés. Essas crianças que, quando adoram ao Senhor, elas adoram em espírito e em verdade. Essas crianças que não sabem o que vão comer no dia seguinte. Mas quando você vê vídeo deles, é genuíno um amor um para com outros. E eu olhei para mim e falei, Jesus, enquanto eu não conseguir chegar lá na África, que eu possa fazer da onde eu estiver a minha África. Que eu possa fazer da onde eu andar, levar a tua identidade e fazer com que nós não percamos os nossos olhos com aquilo que é momentâneo e passageiro, mas que os nossos olhos estejam fixos no autor da vida, naquele que pode mudar dentro de nós. Quando Jesus orou, nada mudou do lado de fora. Judas veio, Judas o beijou, Judas o traiu. Mas quando Jesus orou, mudou algo em Jesus do lado de dentro. Do lado de dentro, a palavra de Deus diz para mim, lá no versículo 45. No final deles, ele olha para os seus discípulos. Então voltou Jesus e lhe disse, ainda dormides e repousais? Eis que é chegado a hora, e o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos de pecadores. Levantai-vos, 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 e vamos. Eis que o traidor se aproxima. Nada mudou do lado de fora. Mas como diz o salmista, eu invoquei o Senhor, e Ele me trouxe para um lugar largo. Eu invoquei o Senhor, e Ele ouviu. E o cordeiro foi. Assim como dizia Isaías, mudo. Sem nenhuma murmuração. Na hora que ele abriu a boca, foi para perdoar. Foi esse amor que me amou. Foi esse amor que te amou. Um Deus que se fez homem, para que pudesse olhar para mim, para você e dizer, eu venci o mundo, tenha bom ânimo. Olha para mim, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Não se turbe o vosso coração. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria vindo. Ele vai preparar um lugar e voltará para nos buscar.
É por isso que nós estamos aqui como igreja. Não faz sentido nenhum a gente sair num frio de 10 graus. É por causa dele. É por esse amor. É por ele que transforma. É ele que nos livra de nós mesmos, do nosso orgulho, daquilo que nos faz nos matar, que somos nós mesmos. Augusto Cury já dizia: a maior prisão do ser humano não é externa, é aquela que ninguém vê. É de dentro para fora, igreja. Ele foi sem abrir a boca. O cordeiro foi moído por conta dos nossos pecados. Eu gostaria que você fechasse os teus olhos neste momento. Você já está aqui em comunhão. Você já está aqui com pessoas do teu lado. Você não está aqui sozinho. Existe um Deus que te ama a tal ponto que Ele deu a própria vida dEle por amor à tua vida. O que nós estamos fazendo com essa vida? O que nós estamos fazendo com este sangue precioso que foi derramado naquela cruz? Espírito Santo de Deus já começa a sondar os nossos corações, aqueles que estão em casa, Jesus. E sentiu esse sentimento de medo, de desespero, de falta de ar. Espírito Santo de Deus, nós te invocamos e pedimos. Seja real neste lugar. Seja real. Nos liberta de nós mesmos, Jesus, que os nossos olhos voltem para a referência, que é os teus olhos de amor. É um olhar profundo, que aquieta a nossa alma. É um olhar que transparece, é um olhar que vai a fundo, que liberta, que cura, que restaura. Você já está com pessoas que te amam ao seu lado. E eu não gostaria que ninguém ficasse sozinho nesta noite. Se por acaso você está numa fileira sozinho, vem para frente onde tem mais pessoas, sente junto, só fique do lado. Nós te invocamos, Jesus, nesta noite. Nós pedimos, Espírito Santo de Deus, nos liberta. Cura a nossa alma. Que Teu Espírito Santo possa traduzir os nossos gemidos inexprimíveis quando não conseguimos colocar em palavras aquilo que estamos sentindo. Espírito Santo de Deus, que as coisas dessa terra não possam brilhar mais do que as eternas, que os nossos olhos se voltem para o Senhor. Espírito Santo, que tenhamos amigos verdadeiros e que sejamos esses amigos verdadeiros. Espírito Santo, eu declaro falência a toda a solidão nesta noite, a todo pensamento, a toda tristeza, a todos aqueles que foram feridos pela igreja. Neste momento eu me coloco na brecha e peço perdão.
Pessoas machucam, mas também existe perdão, existe recomeço, existe cura nos relacionamentos. O sol vai brilhar outra vez. Você vai ver o sol brilhar outra vez. Neste momento você pode não estar vendo a luz no final do túnel, mas ela existe. O nome dele é Jesus. Eu sou a luz do mundo. Aquele que crê em mim não andará mais nas trevas. Jesus, invada com o teu sol, com a tua luz, com o teu amor, cada lacuna do nosso ser nesta noite. Para aqueles que precisam de um Deus que cura, nós declaramos o Deus Rafá, nós declaramos, Jesus, que o Senhor invada os hospitais, invada, Deus, e traga o bálsamo para cada ferida. Aquele Jesus que precisa de socorro, nós te declaramos, nós te desejamos, nós invocamos o teu nome. O Senhor é socorro bem presente no dia da angústia. Quando olharmos para os montes, de onde virá o nosso socorro? O nosso socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. O nosso socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. É o Deus sobre todos os senhores, é o Deus sobre todos os deuses, é aquele que morreu, mas ressuscitou ao terceiro dia, viveu e vive está sentado ao lado do Pai. Aquele que precisa de ressurreição nesta noite, Jesus, para tudo aquilo que estava morto, sonhos, projetos. Ele é um pai que não abandona. Ele é um amigo que não trai. Obrigado, Jesus. Ele tomou o meu e o teu lugar. Nós te invocamos, Jesus, nesta noite. Todo o coração apertado nesta noite, nós te pedimos que, assim como diz o salmista, aqueles que precisam de alívio, aqueles que precisam de alívio, aquele que precisa de alívio, do meio da angústia invoquei o Senhor me ouviu e me pôs em um lugar largo. Do meio da angústia eu invoquei o Senhor me ouviu e me pôs em um lugar largo. Do meio da angústia eu invoquei o Senhor me ouviu e Ele me pôs em um lugar largo. Do meio da angústia eu invoquei o Senhor me ouviu e Ele me pôs em um lugar largo. Declare isso, igreja. Eu invoquei o Senhor, Ele me ouviu do meio da angústia. Ele me socorreu e me colocou em um lugar largo. Salmo 118, 5. Do meio da angústia eu invoquei o Senhor me ouviu e Ele me pôs em um lugar largo. Assim como Jesus foi visitado naquela noite. Que você possa se colocar de pé agora. A Bíblia conta que essa aflição, esta angústia não foi uma angústia normal. Foi uma angústia tão poderosa que Jesus chegou a suar sangue.
Na medicina diz que esse fenômeno pode acontecer quando o estado da nossa alma chega a um ponto de tamanha opressão que as nossas veias, elas se dilaceram. O meu Jesus, o teu Jesus. Foi neste momento que olhou para o Pai e disse: seja feita a tua vontade, porque através desse sacrifício que viria adiante, eu e você, se nós aceitarmos esse sacrifício, se nós recebermos esse sacrifício, ainda Ele é generoso, ainda Ele olha e fala: foi por mim, foi por você, para que tenhamos vida, e vida em abundância. O que você tem feito da tua vida? Como nós temos levado a nossa vida? Jesus, obrigado por tanto amor. Obrigado, Jesus, por tanto amor. Obrigado, Jesus, por tanto amor.